Meus amigos, o capítulo 14 versará sobre a ditadura civil-militar no Brasil. Um período que vai de 1964 a 1985, que nós tivemos 5 presidentes: Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo, tá? Trabalhamos bem esse assunto na sala de aula, falando ponto a ponto de cada presidente. E eu vou trazer agora aqui uma pequena revisão de alguns pontos sobre esse assunto que a gente viu bastante, de fato. Questão 4. No ano de 2014, foi aniversário de 50 anos do golpe militar, que depois João Goulart. Sobre esse presidente, é correto afirmar que João Goulart foi o presidente anterior à ditadura. Foi com João Goulart propondo as reformas de base, que a camada militar e a classe média e outros setores começaram a fazer um grande movimento para derrubá-lo, desde a marcha da família com Deus pela liberdade até outros movimentos, né? E em 64 o golpe chegou, derrubando João Goulart e colocando, a partir daí, com apoio de políticos e até do próprio STF na época, João Goulart cai e Castelo Branco se torna presidente do Brasil. O golpe foi dado aí, até porque não houve uma eleição. O presidente que estava lá, que tinha sido eleito, né, era o vice que tinha assumido do Jânio, acabou sendo derrubado à força. Sabe-se hoje que João Goulart não sofreu um golpe. Não, falso. B. João Goulart, vice-presidente Getúlio Vargas, assumiu o governo logo após o suicídio de Vargas. Mentira. Ele assumiu após a saída de Jânio Quadros, que renunciou. O da vassourinha lá, tá? C. O governo de João Goulart foi marcado por privatizações. Não, ele tinha um projeto nacionalista para o Brasil. Falso. D. Apesar do golpe de 64 ter destituído João Goulart, este se aliou aos militares. Não, ele acabou fugindo do Brasil, indo para o Uruguai. Durante seu mandato, João Goulart teve como ideais de governo as reformas de base. Este é o item a se marcar. As reformas de base de João Goulart. Ok? Quinta questão. Durante o período do governo militar, de 1964 a 1985, era comum utilizarmos os chamados serem utilizados chamados atos institucionais, os AIs. Sobre os AIs, é correto afirmar que os AIs foram implantados já no governo de Castelo Branco, né? O principal aí foi o AI-5 no governo Costa e Silva. Mas vamos lá, item A. Os atos institucionais representavam o que houve de mais democrático. Era antidemocrático. Falso. Item B. Os atos institucionais eram aprovados por todos do Congresso Nacional. Não. Você colocar todos, fechar uma questão, é muito complicado. O item está errado. C. Os atos institucionais pregavam a maior participação da população na vida. Não. Eles freavam essa participação da população, porque ele dava totais poderes ao Poder Executivo a lançar leis naquela época. D. Os atos institucionais tiveram apoio total de todas as classes políticas do país. Falso. Não foram de todas. Tinham políticos opositores, alguns, outro ali. O mais famoso foi o AI-5, decretado com o Costa e Silva, que dava amplos poderes ao presidente governar, bem como o de suspender garantias individuais. Suspender o direito a habeas corpus, por exemplo. O item é o item correto. Imaginemos, na prova de vocês, a questão 6, que vai versar sobre todo esse regime militar que vai existir no Brasil de 1964 até o 985. O item 1, VOF. O período marcado pela linha dura marcou uma fase de censura, de repressão política e de fortalecimento dos serviços secretos de informação. É verdadeiro, os militares, além de perseguir no período linha dura, anos de chumbo, basicamente ali com Costa e Silva, Médici, né? Eles também atuaram prendendo, censurando naquela época
e tinham vários grupos, né, de serviços secretos. Durante o governo militar, a Arena era o partido que apoiava os militares, enquanto o MDB era a oposição. Sim, apesar de ser uma oposição, sim, né, que não fazia um jogo de grande protesto, mas era assim a divisão dita oficialmente. Em 1978, o presidente Geisel acabou com as 5, restaurou o habeas corpus e abriu caminho para a volta do Brasil à democracia. Caras e caros, você dizer que o Geisel acabou com as 5, ok, foi no governo dele nós tivemos o fim do AI-5, né? Mas abrir caminho para a volta da democracia é um item que deixa a questão muito forte, né? Porque o Geisel, ele fez os senadores biônicos, que era um texto do Senado eleito por ele. Ele proibiu propagandas eleitorais com políticos falando naquela época também. Então, abrir o caminho para a volta da democracia é muito forte. O governo Geisel também foi um governo de perseguições políticas, tá bom? Então, eu diria que esse item é falso. Ele traz uma expressão que é muito forte para o governo Geisel, tá? O caminho da democracia foi aberto basicamente no governo Figueiredo. Estabeleceu em 1979, o presidente Figueiredo estabeleceu o fim da ditadura? Não. E convocou eleições diretas para presidente. Tudo errado, né? O Figueiredo foi em 85, o fim do governo dele. E aí o fim da ditadura. E as eleições primeiras para presidente foram indiretas, elegendo Tancredo, que morreu, e Sarney, que assume. A primeira eleição direta para o Brasil, nesse período, foi com Fernando Collor de Mello, em 1990. Ok? Em 1984, a campanha das diretas já conquistou seu objetivo e as eleições diretas para presidente voltou ao país em 1985. Não, a primeira eleição que elege Tancredo Neves, ela é indireta. É o Congresso que elege ele. Os militares boicotaram o movimento Direta Jazz. Ok? Foi boicotado. E o povo brasileiro não conseguiu eleger o seu governante em 1985. Essa escolha só surgiu em 1990. Ok?